paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar com você a respeito de um dos solos que é citado na parábola do semeador. Jesus compara aquele que ouve a palavra como um solo. E nesse trecho, no capítulo 4, verso 16 e 17, vai falar a respeito do solo pedregoso. Que algumas pessoas recebem a palavra com muita alegria, porém é um solo pedregoso. E aí sabe o que acontece? O verso 17 diz que não tem como ter raiz. Ele não tem raiz por quê? Porque aquelas pedras impedem da semente cair de fato no solo e criar aquela raiz fortalecedora para que aquele fruto cresça. E a palavra diz que logo, ao vir a tribulação, as provações, a palavra é abandonada, porque não tem raiz. É superficial. E a pergunta para nós hoje é: como nós temos recebido a palavra? Como nós temos recebido os ensinamentos do Senhor? Nós temos recebido com muita alegria, mas será que de fato essa semente tão poderosa que é a palavra que o Senhor tem nos dado diariamente tem conseguido penetrar nesse solo que é o nosso interior? E nós falávamos a respeito de cuidado interno, de autocuidado interno, de olhar para dentro. E hoje eu quero perguntar para mim e para você, como nós temos recebido a palavra. Será que o nosso interior ainda está cheio de entulhos? Cheio de coisas que precisamos liberar para que nós venhamos deixar a semente enraizar em nós e de fato viver essa palavra? Será que dentro do nosso interior ainda existe mágoas? Ainda existe falta de perdão? Ainda existe vícios de murmuração? De vitimismo? Como está esse solo? Será que a semente tem encontrado um lugar aí para enraizar? Essa é a pergunta para nós. E eu gostaria que você realmente avaliasse isso dentro de você. Porque é o que eu vou fazer hoje. O Senhor, Ele precisa e quer que a palavra penetre e floresça dentro de nós. Mas para isso, precisa haver uma limpeza nesse terreno. Para isso, precisa haver uma faxina nesse terreno. Que hoje nós possamos continuar o nosso dia refletindo sobre isso. E deixar que o meigo Espírito Santo que habita dentro de mim e de você nos mostre onde estão as pedras, onde está a rigidez que não deixa a semente penetrar no nosso solo e nos fazer florescer de dentro para fora. Que nós possamos entender isso, para que quando vier as provações, as tribulações, nós não venhamos abandonar a palavra, como diz o texto no verso 17, mas sim viver a palavra. Viver no meio da tribulação, aquilo que o Senhor já tem falado para nós, as verdades que Ele já tem nos dado, que muitas vezes, por ouvir a palavra e deixar que ela fique superficialmente, nós não conseguimos viver no momento em que precisamos deixar ela florescer em nós. E muitas vezes, o florescer da palavra em nós é no momento de tribulação, é no momento de provação. Amém? Entenda isso. Nós já falamos aqui sobre o Espírito Santo nos fazer lembrar daquilo que nós temos aprendido. Mas não tem como Ele nos fazer lembrar se a palavra não estiver enraizada em nós. Então libere aí todas essas pedras de tropeço que ainda habita dentro de você, para que você venha florescer em Deus. Pai, graças te damos porque és bom. Obrigada, Senhor, por nos ensinar. E agora, Senhor, nos ajuda a limpar, Senhor, esse terreno para que ele seja fértil, Senhor, para que venha crescer raiz dentro de nós, raiz da Tua palavra. Tira, Senhor, todo o empecilho, toda pedra, toda rigidez, Senhor, para que nós venhamos acessar, Pai, a Tua palavra, recebê-la como semente e deixar ela florescer e frutificar dentro de nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.